Fala galera, sou o João César, seja muito bem-vindo ao canal da Varanda do Vinil. Hoje nós vamos falar sobre os Quatro Fantásticos de uma banda que eu simplesmente sou fanzaço. Banda de metal alemã, surgida ali no final dos anos 70, mas que lançou altos petardos, altos discos, marcou assim realmente a história do metal como uma das bandas mais importantes desse estilo, tá? Então fica ligado aí que após a vinheta a gente vai conversar sobre os 4 discos que, na minha opinião, são os melhores do Accept, tá bom? Então fica aí. Então pessoal, iniciando aqui com o nosso 4 Fantásticos do Accept, vou falar um pouquinho aqui da história da banda, né? A banda foi formada ali numa cidade alemã chamada Solingen, em 1976, pelo guitarrista Wolf Hoffmann, pelo vocalista Udo Dirkschneider e o baixista Peter Baltz. Esses foram os 3 membros formadores, né? O Udo Dirkschneider e o Peter Baltz ficaram na banda durante muito tempo, e o Wolf Hoffmann continua na ativa com a banda até hoje, tá? Inclusive eu tive a chance de assistir o show do Accept, fantástico aqui em Fortaleza, e tem até uma matériazinha, vou deixar aqui o vídeo para vocês darem uma sacada. O show foi muito bacana e vale a pena dar uma curtida aí no vídeo, que tá bem legal também a cobertura, tá? Mas enfim, a banda lançou o primeiro disco, o segundo, não tiveram tanta repercussão assim, foi mais uma cena local ali que teve um burburinho. Mas a partir do Breaker de 81, mais ou menos ali, a banda já começou a dar uma melhorada, conseguiu uma produção, né? Teve uma produção melhor nos seus álbuns, assinou com a gravadora, então teve uma repercussão um pouco melhor a partir do Breaker, tá? Mas a carreira da banda iria mudar mesmo assim, e realmente atingir já outros mercados com o lançamento desse álbum aqui, que é o Restless and Wild, escasso, lançado na Europa em 82 e nos Estados Unidos e no restante do mundo em 83, tá? Esse disco aqui, cara, é uma aula de metal, tá? Se você quiser mostrar para alguém o que significa o heavy metal, pode pegar esse disco aqui sem nenhum medo de errar, que você vai estar muito bem representado aqui, tá? Então assim, a banda aqui já estava com uma formação mais sólida. Herman Frank Jr. Nas guitarras, né? O Stefan Kaufmann na bateria, o Udo Dirkschneider nos vocais, o Wolf Hoffmann nas guitarras solo e o Peter Baltz no baixo. Tá aqui a galera, né? Essa foto maravilhosa. E aqui a banda, cara, introduz o disco logo aqui com Fast as a Shark, uma porrada na cara de qualquer um. Musicaça com aquela introdução clássica demais, pois entra a bateria violentíssima, quer dizer, um speed metal na melhor forma de ser, entendeu? Acho que aqui é uma aula de como é que um speed metal pode ser, maravilhoso. E recheado de clássicos, Restless and Wild, Ahead of the Pack, Shake Your Head, Neon Nights, Get Ready, Demon's Night, Flash Rocking Man, Don't Go Stealing My Soul Away e Princess of the Down. Então, dizer o que num disco desse, né? Uma obra de arte. Ele também tem uma outra capa, tá? Que eu vou deixar aqui para vocês sacarem. Foi um outro visual, só 2 guitarras pegando fogo e tal. Mas eu particularmente acho essa capa aqui mais icônica. Eu conheci através exatamente dessa capa aqui. Eu me lembro que eu ficava viajando vendo essas fotos aqui, imaginando como seria um show desses caras. E eu tanto tive a chance de ver o Accept quanto o show desse cara aqui também. Udo passou aqui em Fortaleza e eu também tive a oportunidade de vê-lo. Então, vi aqui a banda total, né? Então, esse disco é maravilhoso. Essa aqui é uma versão nacional, né? Da Epic. Mas aqui a produção é feita, acho que pela própria banda. A banda mesmo já se produzia aqui. Exatamente, a produção do Accept, tá? Mas gravada nos estúdios do Dieter Dix, né? Na Alemanha, em Colônia. E que é um produtor que trabalhou muito tempo com o Scorpions, né? E também que viria a trabalhar com o Accept nos discos aqui à frente, tá? Então eu acho esse disco fantástico, maravilhoso.
Restless and Wild, para você se introduzir no metal e no universo do Accept. Esse é o disco ideal, tá bom? Então, primeira indicação, Accept. Naquela época ali, dos anos 80, as bandas tinham uma tradição assim, muitas delas, né, não todas, de lançar um disco por ano, tá? E poucas bandas conseguiram lançar 4 discos em sequência tão maravilhosos quanto o Accept conseguiu nesse período aqui. Em 1984, eles vêm com simplesmente Balls to the Wall. Descasso também, maravilhoso. Aqui a banda já começaria a dar uma entradinha pro hard rock, melodias mais fáceis, né? Assim, querendo já entrar ali no mercado, né, dos Estados Unidos, onde dava, né, onde estava o dólar, né? Ninguém era besta e nessa época todo mundo estava querendo pegar a sua pontinha ali, né? Então a gente já começa a sentir a banda aqui com refrões mais fáceis de cantar, já tinha videoclipe rolando, então o Accept aqui já entrava com uma certa tendência a entrar no mercado americano. Mas aqui a gente tem também músicas incríveis, a banda aqui é a mesma ainda, né? Sem nenhuma mudança, vai acontecer logo mais à frente, mas aqui a gente tem, Balls to the Wall para abrir o disco, maravilhosa, videoclipe rolando na MTV e tudo, London Leather Boys, já seguindo uma pegada mais hard, Fight It Back, Head Over Heels, Losing More Than You Ever Had, lado 2, Love Child, Turn Me On, Losers and Winners, Guardian of the Night e Winter Dream. Então aqui é outra paulada na moleira que Accept, muito massa, metal realmente tradicionalíssimo, com aqueles coros, né, bem tradicional aqui. O Wolf Hoffmann tem uma pegada muito clássica ali na música dele, né, na introdução. A Alemanha é um país muito voltado para a música clássica, e o Accept aqui nessa época começou a introduzir pitadas ali de música clássica aqui, né, nos refrões, nos solos, né, e aqui a gente já começa a sentir um pouquinho isso aqui, tá? Então essa também é uma edição nacional, também da Epic. Aqui também a banda se produziu, bem, produção do Accept, mas também gravada nos estúdios lá do Dieter Dix, né? E aqui já começa a ter uma participação do Michael Wagner, que aqui já fazia a mixagem para a banda, tá? Mas essa capa também super clássica, né? Meio polêmica, algumas pessoas confundiam isso aqui com, não sei se é ou não, com relação com sadomasoquismo e tal, essas situações aí, mas eu acho esse disco maravilhoso e a capa ficou icônica, né? E também muito legal. Partindo para 85, mais uma vez, um ano seguinte, né? A banda viria com outro disco maravilhoso, né, cara? Desculpa, Metal Heart, de 85. Metal Heart, maravilhoso disco. Aqui sim a banda já começa de vez a pensar em entrar no mercado americano, porque aqui a gente tem tanto videoclipe, né? A própria Metal Heart tem videoclipe, Midnight Mover, maravilhosa, facílima, né? Um refrão grudento, né? Tem Up to the Limit, tem Wrong is Right, tem Screaming for a Love Bite, tem Too High to Get It Right no lado 2, Dog on Leads, Teach Us to Survive, Living for Tonight, Bound to Fail. Então aqui, poxa, na própria Metal Heart, a gente já tem o que eu acabei de falar, questões de introdução de músicas clássicas e tal aqui. Aqui a gente tem, né, no solo do Wolf Hoffmann já uma pitada de música clássica muito bacana. E em Bound to Fail também tem uma coisa muito épica nos corais ali, no refrão e tal. E essa capa aqui, né, segundo o próprio Wolf Hoffmann, ele fala que ele, na época, em 85, ele leu uma matéria dizendo que, numa revista científica, que em alguns anos, né, pouco tempo, as pessoas iriam ter corações de metal, né, corações automatizados. E ele ficou muito impressionado com essa história e resolveu traduzir a visão dele, né, na música e também nessa introdução aqui de um coração metálico, né. Mas nesse caso aqui o metal realmente era como se fosse uma robotização do ser humano, né? Que a gente sabe que isso
já acontece e vai acontecer cada vez mais ainda, né? Então ele já estava aqui também com uma pitada de previsão de futuro. Eu acho outra coisa bacana aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, é que essas edições nacionais, elas tinham costumava vir a tradução, né, da música, né? Coração de Metal aqui e tal, né? Metal Hearts, Midnight Mover, Transportador da Meia-Noite, que trata, né, de um traficante ali e tal. Então, assim, é mais um clássico, bandaça. Aqui a gente tem uma mudança aqui, tá? O Herman Frank, ele sai, né, e dá local aqui ao Jock Fisher na segunda guitarra, tá? Mas mantendo muita qualidade. Então, mais uma dica aqui, Metal Hearts, Accept. E para finalizar aqui, o meu quarto fantástico, tá? Mas antes, pessoal, eu queria pedir para vocês fazerem a inscrição aí de vocês no canal, tá? É muito importante para a gente que produz conteúdo ter a inscrição de vocês aqui. O YouTube dessa forma vai saber que a gente está produzindo conteúdo de relevância e vai cada vez mais distribuir os nossos vídeos aí para pessoas que têm o gosto musical parecido com o nosso, tá? Deixa o seu like também se você estiver gostando, deixa o dislike se não estiver gostando, põe no comentário aí o que é que você está achando. Vamos trocar essa ideia, é muito bom, eu procuro responder todo mundo, tá? Poxa, eu fico muito feliz quando recebo o feedback de vocês. A gente procura sempre estar cada vez mais melhorando aqui, tá bom? Então, como eu te disse, quarto disco, 1986, uma sequência incrível, né? O Accept lança aqui o Russian Roulette, tá? É um disco também mais calcado no hard rock, tem muita música bacana aqui. Começa logo com TV War, Monster Man, Russian Roulette, It's a Hard to Find a Way, Aiming High, Heaven is Hell, Another Second to Be, Walking in the Shadows, Man Enough to Cry e Stand Tight. Eu acho essa capa linda também, super bem produzida, né? A explicação do Wolf Hoffmann para essa capa aqui nessa época rolava muito a Guerra Fria, né? Ali entre Rússia e Estados Unidos. E a tradução deles aqui, que era realmente uma guerra, não só essa Guerra Fria, mas qualquer guerra, era como uma roleta russa. Você não começava algo, mas não sabia como ia terminar, tá? Então, com explicações do próprio Wolf Hoffmann, no sentido da capa e do título do disco seria esse, tá? Mas esse disco também tem a mesma formação do Metal Heart, com a substituição do Herman Frank pelo Jock Fisher, né, nas guitarras. E esse aqui é o último disco com a participação do Udo, né, antes da saída dele, né, e a volta logo em seguida com o Objection Overruled. Mas esse é o último disco antes da partida do Udo da banda, né. Eu acho um disco muito bom. Ele é dos quatro aqui, eu acho ele o menos bom, né? O mais fraco dos quatro aqui, mas não deixa de ser um descasso também, que tem muita música legal aqui, a banda ainda muito boa. Aqui a gente tem também uma versão nacional, né, da Epic, banda aqui no auge também. A produção aqui desse disco já é produzido pelo Mark Dodson, tá? E também com a participação do Michael Wagner na produção. Então é muito bem produzido, a gravação desse disco é muito boa, a qualidade de gravação é perfeita. E a banda também demonstra aqui que estava num estágio assim maravilhoso, tá? Então, quarto disco dos meus quatro fantásticos do Accept, Russian Roulette de 1986. Então é isso, pessoal. Obrigado por vocês terem ficado até aqui, tá? Aí são os meus quatro. Mais uma vez quero deixar bem claro, é a minha opinião. Qualquer uma opinião aí contrária a isso eu vou respeitar plenamente, mas essa é a minha, tá? Deixe nos comentários aí o que vocês acham da minha seleção, se vocês concordam ou não concordam, qual seria a de vocês aí, tá? A banda hoje tá nativa, eu assisti a banda já com o Mark Tornillo, o outro vocalista, que é muito bom também, tá? Muito bom, lançou grandes discos com a banda. Mas assim, nenhum deles, na minha modesta opinião, ainda conseguiu superar esses quatro aqui. Essa fase do Accept foi incrível, incrível. Quatro discos na sequência, muito bons mesmo. Discos que são referência até hoje em listas de quem está querendo
conhecer metal e que colocar os discos melhores da década de 80, com certeza vai aparecer Metal Heart, vai aparecer o Rhapsody Wide, vai aparecer o Balls to the Wall e pode também aparecer o Russian Roulette, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pedir para vocês fazerem a inscrição aí no canal, tá? É importante pra gente, deixa o teu like, tá? Deixa o dislike se você não estiver gostando e tudo de boa, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.